E temos aí escândalos bilionários na extrema-direita com direito a traições. Olha só, neste exato momento em que você está assistindo o vídeo, o senador e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é aquele que estava berrando, querendo CPI do INSS, e aí quando apareceu que os criminosos eram todos bolsonaristas, aí ele parou de berrar, né? O Ciro Nogueira está num jatinho de 70 milhões de dólares, que eu vou te mostrar a foto aqui, voltando, sabe de onde? Voltando dessa linda cidade na Europa, cidade dos bilionários, chamada Mônaco. Por quê? Porque teve, nesse final de semana, o GP de Mônaco, que é o mais concorrido e o mais caro. Se você não sabe, eu nunca fui para Mônaco, mas minha esposa já foi algumas vezes antes de me conhecer. E ela disse, é muito caro. É muito caro. E você vê Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Porsche. Porsche é carro de pobre em Mônaco, tá? Se o cara tem um Porsche, lá ele é pobre comparado com os outros, né? Que ele é pobre comparado com os outros. Esse nível aí. E o Ciro Nogueira não estava de carro, porque carro é coisa de pobre para bolsonarista. Mesmo Ferrari. O Ciro Nogueira ficou hospedado, sabe onde? Num desses iates aqui, ó. Um desses aqui. A hospedagem num desses iates, no final de semana em que tem o GP de Mônaco, passa de 200 mil euros por duas noites, que seria a noite de sábado e a de domingo. Aí você pensa, peraí, de onde o Ciro Nogueira tirou esse dinheiro? Pois bem, como todo bom político bandido, não é ele que tirou o dinheiro. É o empresário amigo dele que tirou o dinheiro. E no caso, o empresário amigo dele não fez nem questão de esconder. Por quê? Porque ele tem dinheiro, sabe do quê? De bets. Então é um dinheiro que é bem ilegal, porque vamos lembrar, várias das bets atuam ilegalmente, mas que é legal. Por quê? Porque, afinal, ele declarou o dinheiro, então ele faz o que quer com o dinheiro dele, né? Esse é o empresário das bets, que é dono da empresa do Fortune Tiger, que você deve conhecer, jogo do tigrinho. Ele aqui postou a foto indo no avião. No mesmo avião estava o Ciro Nogueira, tá? No mesmo avião. Esse avião aqui, para você ter uma ideia, que viajou o Ciro Nogueira, é um avião chamado de Gulfstream. O nome, a marca desse avião. É aqui, ó, esse aqui. Esse avião custa 70 milhões de dólares porque ele é a evolução de um outro avião de super luxo. Quando eu digo super luxo, é luxo extremo. E esse avião, ele consegue ir de New York a Hong Kong sem escala. Ou seja, ele cruza o mundo inteiro sem fazer escalas. Ele vai de São Paulo a Dubai sem fazer escalas. E ele chega a 1.142 km por hora. Ele é mais rápido que muitos dos aviões comerciais que você, ou que eu, qualquer um aí já voou. Ele tem autonomia de quase 14 mil quilômetros, leva 19 passageiros. Ele chega a 15.500 metros de altura. E aqui, ó, não sei o que estou dizendo, foi o ChatGPT que fez aqui a descrição do avião. Interior ultra luxuoso, porque bolsonarista não quer menos do que ultra luxo, né? Com 4 áreas de cabine, Wi-Fi, assentos que viram camas e baixo nível de ruído. É usado por bilionários, chefes de Estado e empresas que exigem conforto extremo. Lembrando que, quando o Lula comprou um avião por 30 milhões de reais, isso lá em 2005, até hoje a imprensa chama de Aerolula. Sendo que o avião já está antigo, já deveria ter sido substituído faz tempo, causou inclusive 2 vezes risco ao Lula. E se o Lula resolve pegar dinheiro aí, comprar um avião desses, que nem é dele, é da presidência da República. Aí, nossa senhora, vai todo mundo chiar. Pois bem, o Ciro Nogueira foi aí para Mônaco com um empresário, só que tem uma coisa. O Ciro Nogueira, ele é parte da CPI das bets. Tá tendo uma CPI no Congresso Nacional que está investigando essas casas de aposta ilegais, que inclusive contratam influenciadores para fazer propaganda dessas casas de aposta. E aí, esses influenciadores, muitos têm contratos em que eles ganham pelas perdas dos seus seguidores. Olha, eu jamais faria uma coisa de assinar contrato com uma casa de aposta falando que, olha, se o plantonista apostar e ele perder dinheiro, parte do que ele perdeu vai para você, Thiago. Pô, peraí. Quer dizer, eu tô gravando o vídeo de anúncio, torcendo para você que tá assistindo perder. E se você perder tudo que você tem, ótimo, que parte do que você tem vai para mim. Imagina isso, se você se viciar e perder a sua casa, perder seu carro, perder todo o seu dinheiro da conta bancária e ainda você tiver um limite alto de empréstimo de R$1 milhão para fazer ali um empréstimo e perder mais, ótimo, porque parte, imagina isso. É isso que vários influenciadores fizeram. E aí, o que vira é que várias dessas casas de apostas não são regulamentadas, não eram, e estavam ilegais. E aí eles não apenas
fazer um jogo da casa de apostas. Como muitas não eram regulamentadas, eles tinham que lavar o dinheiro. E eles lavavam o dinheiro, muitos até com ligações com o PCC. E aí esse empresário chamou lá o Ciro Nogueira para curtir o GP de Mônaco. Só que o que irritou o bolsonarismo não é isso, porque esse empresário, ele é bilionário. Ele começou sendo empresário do Whindersson Nunes. Aí depois ele começou fazendo negócios com o Gustavo Lima, que foi um dos que começaram aí a fazer propaganda de bets e do jogo do Tigrinho. E aí ele explodiu de ganhar dinheiro de milhões de brasileiros que começaram a se viciar e perderam tudo. Porque ele teve ali a técnica de estudar e mandar seus engenheiros de software estudarem o que mais faz as pessoas viciarem em jogos em cassino. E aí ele viu como é que é. Eu já vi na Netflix, tem até um gráfico que se usa muito pelos cassinos, que é o quão rápido ou quão lento as pessoas têm que perder o dinheiro. Se elas perderem muito rápido, elas perdem uma vez e não voltam mais. Mas elas têm que perder, então elas perdem assim. Ou seja, vai perdendo, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, aí ganha muito, aí a pessoa se empolga, aí ela vai perdendo pouco a pouco, quando ela vê, ela perdeu muito mais, e aí vai ladeira abaixo, e aí vão aumentando os valores, aí é que vai perdendo mais. Então tem gráficos, tem estudos sobre isso. Imagine você que tem cassinos nos Estados Unidos com máquinas, com maquininhas, há décadas, aí em outros países também, e lá eles fazem estudos, eles têm câmeras para ver como cada pessoa reage ali, cada tipo de pessoa, exatamente para que eles saibam programar as maquininhas para fazer as pessoas perderem aí dinheiro, para perder o máximo possível, e para que a pessoa se vicie e volte lá no dia seguinte. Aí eles sabiam, ó, tal pessoa, se for na maquininha que é de tal tipo, a pessoa tende a voltar. E como é sempre identificado quem entra e quem sai, e quando a pessoa entra tem que mostrar alguma identificação, e quando sai também, né, quando ganha e retira o dinheiro também, eles sabem. E aí eles fazem isso, e esse empresário fez isso e viciou milhões de brasileiros. Se o Brasil fosse um país sério, já estaria preso. Teve a operação da Polícia Federal contra ele e outros asbetes, na época em que ele estava com o Gustavo Lima e com o Cássio Nunes Marques, ministro do STF, e com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que quer ser candidato à presidência e que já prometeu indulto ao Bolsonaro. Eles estavam num iate de R$1 bilhão na Grécia. Aí agora eles estão em Mônaco, quer dizer, estão ostentando grana pra caramba, grana roubada de todos os brasileiros. Lembrando que esse jogo do Tigrinho tem uma coisa, se dava um erro no sistema e a pessoa ganhava, teve uma mulher que ganhou R$112 mil, e aí sabe o que falaram para ela? Não, você não pode sacar porque é erro no sistema. Então você perder não é erro do sistema, você ganhar é erro, então você não tem a possibilidade de ganhar muito. Se a pessoa der sorte e ganhou um pouquinho, conseguiu sacar, ok. Se a pessoa der muita sorte e ganhou muito, que é 1 em 1 milhão, que é realmente erro no sistema, eles alegam que foi erro no sistema. O sistema é feito para você perder. Se você ganhou é erro e a gente não paga. Ah, mas a culpa não é minha, Deus. Dane-se. Mas e se o sistema der um erro e eu perder 10 vezes mais rápido? Pô, aí o problema é seu, você perdeu mais, 10 vezes mais. É isso, é assim que funciona. Tem até influenciador aí de esquerda, que todo mundo perdoou, que é dono de canal de esquerda, que estava me atacando outro dia, não vou citar nomes, que fez propaganda de uma casa de apostas, depois saiu matéria no Fantástico, mostrando que a casa de apostas não pagava ninguém. Ninguém, não era só, se ganhou muito, deu... Não, ninguém que ganhava era pago, e ele continuou fazendo propaganda da casa de apostas, continuou por mais 2 meses, até o fim do contrato, que devia ter muita grana ali. E aí depois veio me acusar. Gravei um vídeo aqui outro dia, porque num vídeo lá do Papa eu errei um verbo ali, segundo ele, sendo que mais de 1.000 pessoas entenderam a mesma coisa que eu. Falou, você faz fake news, Thiago. Para mim, fake news é o cara falar para os seguidores, olha, aposte aqui na casa de apostas que você vai ganhar. E sabendo que a casa nem sequer paga os poucos que ganham. Aí é fake news das piores, né? Contra o próprio seguidor. Mas o importante para esses aí é ter dinheiro no bolso. É isso, tá? Pois bem, voltando aqui ao tema. Ciro Nogueira é parte da CPI das apostas e ele tem, sabe o quê? Ele tem acesso a todas as investigações. E essas investigações apontam aí crimes bilionários de lavagem de dinheiro desse pessoal. E aí o cara é parte da CPI e viaja com eles. Num país sério, era para o Ciro Nogueira ser caçado já. Eu tenho certeza, eu nem falei ainda, vou falar logo aqui, desligar a câmera aqui, com o meu amigo Léo Bastos da Rádio TV Repensar, e ele vai fazer uma representação no Ministério Público. Também vou fazer um escarcéu lá no Twitter e nas redes sociais, que vários parlamentares me seguem, para ver se coloca o Ciro Nogueira como investigado da CPI também, e retiram ele da CPI, porque aí ele tem acesso aos autos. Só que, uma parte, isso tudo foi revelado por uma matéria da revista Piauí. Vou citar aqui o nome dos jornalistas. Nem li quem são os jornalistas, mas tem que citar porque, quando faz uma matéria bem feita assim, ainda mais um furo de reportagem desses,
jornalista João Batista Júnior. Pois bem, aí saiu na matéria da revista Piauí. Só que a matéria também cita uma coisa que eu cheguei a ver, mas passou despercebida para todo mundo. Teve um evento nessa quinta-feira, que foi o evento que, segundo a matéria, o Ciro Nogueira não parava de olhar para o relógio. Ele estava assim, caramba, que horas são? Porque ele tinha voo marcado para Mônaco, ele estava ansioso para as noitadas de Mônaco regadas a bilhões de dólares. Imagina o que está rolando lá em Mônaco, o que rolou esse final de semana em Mônaco. Só políticos, homens, sozinhos, com bilhões de dólares, numa cidade que só tem bilionários. Pois bem, imagine você aí, conservador, cidadão de bem, tá? Imagina. O Ciro Nogueira estava num evento que era a filiação do Derrite ao Partido Progressista. O Derrite é o secretário de Segurança Pública de São Paulo. E eu vou mostrar aqui foto do Derrite. Bandidagem toda reunida, né? Tá aqui você vê o Tarcísio, você vê o Ciro Nogueira, o Derrite, e aí o Derrite é o secretário de Segurança Pública, Tarcísio, governador de São Paulo, e fizeram um evento de filiação. O Derrite saiu do PL do Bolsonaro e foi ao Partido Progressista, que é parte da base de apoio do Tarcísio. O Ciro Nogueira, que é o Tarcísio, já falou inúmeras vezes que esse é o projeto dele e do mercado financeiro e dos bilionários e da Rede Globo, que está com ele nisso. Ele quer Tarcísio candidato à presidência da República. Para isso, ele, Rede Globo, bilionários, já estão no modo golpista contra o Lula. Você vê que a pauta da Globo, você pega a Globo News, o programa lá da Andréa Sadi é pior que o programa do Léo Dias no SBT. Olha que o Léo Dias é um disseminador aí de fake news, de fofocas que todo mundo conhece há muito tempo. A Andréa Sadi conseguiu ficar pior que ele. Pelo menos as fofocas do Léo Dias não vão contra o povo brasileiro, só vai contra ali as vítimas da fofoca dele. Já as da Andréa Sadi e da Globo News, as fofocas vão contra todo o Brasil, porque aí vão contra a soberania do Brasil, inventam que a Janja tem que calar a boca. Esses dias aí o Merval Pereira falou que Dilma, essa mulher do Lula só foi eleita porque é mulher do Lula. Aí as jornalistas que, quando o Lula falou que a Glaze é bonita, falaram, que machista! Ficaram 3 dias xingando o Lula de machista. Aí quando alguém fala isso da Dilma, ficaram caladinhas, quietinhas, nunca falaram nada depois disso. Porque contrapetista não é machismo. Quando elas mesmas foram machistas com a Dilma, com a Glaze, com a Anísia Trindade, que era ministra do Lula, aí não tinha problema algum. Com a Janja, aí não tem problema algum. É assim que a imprensa já está. E aí o Ciro Nogueira, o Bolsonaro viu isso aí como uma traição. Por quê? Porque ninguém da família Bolsonaro foi convidado. O Derrite está saindo do partido do Bolsonaro, onde ele está ali sob o guarda-chuva do bolsonarismo, e se libertando do bolsonarismo, indo ali para o guarda-chuva do Tarcísio, na verdade, e o Bolsonaro não foi nem citado. E isso parece que é um evento ali de, Derrite vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido Progressista. A revelia do que pense Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é aí dirigente do PL de São Paulo. A revelia do que pensa a família Bolsonaro. Ou seja, a família Bolsonaro não está sendo nem consultada sobre quem vai ser o candidato da extrema-direita ao governo de São Paulo. Porque o Tarcísio tem a máquina pública, ele tem apoio da Rede Globo, ele tem apoio dos bilionários do Brasil, que são do mercado financeiro, e esses aí vêm com ótimos olhos, eles ficam com olhinhos brilhando quando eles veem os planos que o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Quando eles veem ali PMs sendo doutrinados na Igreja Universal, eles ficam assim, pô, que maravilha. Porque o Tarcísio, se for eleito presidente e fizer isso a nível nacional, no Brasil inteiro, ele vai aparelhar todas as forças de segurança com ele e ele vai poder ficar eternamente no poder, privatizando tudo, sugando tudo do povo brasileiro e dando para os bilionários. Esse é o ditador preferido da Rede Globo. A Rede Globo, se o Tarcísio tentasse dar um golpe de Estado, teria todo o apoio da Rede Globo, todo, amplo apoio. Obviamente, se ele prometer tudo que está cumprindo para o mercado financeiro. Mas como governador de São Paulo, ele já está prometendo, já está fazendo entreguismo, já está fazendo negociata com um empresário bilionário, então já estão vendo que, esse cara é dos nossos ali, desses bilionários, dá para confiar. Por isso estão querendo o Tarcísio. E o Bolsonaro está vendo que é a revelia dele. Não adiantou nada o Bolsonaro falar aí nas últimas semanas que prefere a Michelle, que o Tarcísio é bom, mas tem melhores, e coisas do tipo, tentando chamar para si a responsabilidade de escolher o nome da direita e da extrema-direita ali para 2026, para a presidência e também para governos. O Bolsonaro quer ele eleger o nome dele. Não adiantou nada, porque as movimentações estão acontecendo à revelia do Bolsonaro. Dane-se o que ele quer. E isso reforça aí para a família o fato de que o plano é realmente o Bolsonaro estar preso. Ele não vai ter palavra porque ele estará preso no período eleitoral. Estará preso já bem antes do período eleitoral. As apostas aí são que em setembro ele já esteja preso. Só que o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos está acelerando esse processo aí de prisão do Bolsonaro.
É só ver que o STF está marcando depoimentos aí, são mais de 80 depoimentos que tem para marcar, está marcando de segunda a sexta. A defesa do Bolsonaro já chiou, a defesa dos outros réus já chiou, falando, ó, é muito depoimento ao mesmo tempo, não dá pra gente acompanhar tudo. Por quê? Porque em vez de marcar depoimento só 2 ou 3 vezes por semana, não, vai ter todo dia. De manhã e de tarde tem que ter depoimento para acabar logo essa fase de depoimento e ir logo pro processo. Excelente. Eu peço a sua inscrição no canal, veremos aí e vamos aí articular contra os crimes do Ciro Nogueira. E agora você vê, esses empresários aí de bets que estão roubando do povo brasileiro, os empresários do INSS que roubaram os aposentados, todos com ligações sempre com a extrema-direita. É incrível, né? Não falha um, mas não tem um que falha, que fala, caramba, esse não tem. Não, todos. Peça a sua inscrição. Falou.